Amém. Glória a Deus. É uma honra, né? Uma alegria estar aqui com os irmãos. A gente ouve falar também da igreja de vocês, que Deus tem feito, né, na cidade, de como Ele tem semeado uma igreja para redimir uma cidade. É mais do que edificar um monumento, né? Mas é participar do mover do Espírito Santo nesse tempo. Amém? Você se sente parte disso? Até se você não sentir, você já é. Amém? Se você está aqui, se tem sido atraído, vinculado por Deus para participar do que o próprio Deus está fazendo. E meditando, né, acerca da palavra, para trazer aqui algo que Deus tem falado há algum tempo. Pode ser que desafie um pouco o seu entendimento acerca de algumas realidades da Bíblia, mas eu creio que vai produzir mais liberdade do Espírito Santo, amém? Que onde o Espírito do Senhor está, e a liberdade. E a liberdade do Espírito, ela é provocada quando o Espírito vivifica uma verdade. Não é uma sensação. É a palavra se encontrando com o Espírito, a informação deixa de ser conhecimento natural e passa a ser entendimento revelado. A informação, assim como se deu com Jesus, Jesus sempre foi o verbo vivo de Deus. Um dia esse verbo encarna. E um dia o Espírito Santo encontra com esse verbo e a coisa começa a acontecer a partir daí. Até então Jesus era conhecido, ele era o filho do José e da Dona Maria, que foi batizado pelo primo dele. Mas de repente o céu se abre e fala que ele era o filho amado, em quem Deus tem prazer, quando o Espírito se encontra com o verbo. Eu creio que muitas verdades, talvez muitas informações bíblicas, já têm sido semeadas no seu interior, mas elas estão esperando que o Espírito toque essas verdades, para que isso passe a fazer parte da sua identidade. É mais do que uma informação que você assimilou, é uma verdade a ser manifesta. E o que o Espírito Santo quer fazer, eu creio, é justamente isso. Amém? Talvez eu não pareça muito um pregador de domingo, mas Jesus também não parecia muito o Messias para os fariseus. E acabou sendo. Então, é melhor crer. Amém? Vamos orar de novo? Pedir ao Espírito Santo essa graça para tornar conhecido o que Cristo fez. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças por Cristo Jesus. Graças porque Ele é a nossa paz, que nos faz um contigo, uns com os outros. Ó Deus, graças pelo poder que há no sangue de Jesus, que nos assegura um acesso ao Senhor. Não é a nossa performance, não é a nossa boa vontade, não foi o nosso bom comportamento durante a semana que nos assegura a chegarmos ao Senhor. É o sangue que não muda. Ó Deus, é o sangue que continua clamando uma justiça que não cessa de gritar aos céus. E essa justiça, Senhor Deus, eu quero me revestir dessa justiça que o sangue, que o sacrifício proveu. Ó Deus, de me apresentar justo por causa do que Cristo fez, não do que eu tentei fazer. Ó Pai, eu quero crer e acolher o testemunho do Filho, de que Ele me faz também Filho de Deus. Ó Pai, eu oro por essa graça, Espírito Santo de Deus, fala de Jesus para nós. Fala de Jesus para nós. Só nos interessa um assunto, essa noite e por toda a eternidade. Jesus, o Cristo de Deus. Espírito Santo, fala de Jesus para nós. Fala de Jesus ao meu coração, aos corações, ó Deus, dos meus irmãos e irmãs. Ninguém conhece o Pai,
senão por meio do Filho, a quem o Filho quiser revelar. Ó Deus, eu oro por essa graça, desse entendimento de quem é Jesus. Revela, faz-nos fascinados por Ele, de novo e de novo e de novo, a cada dia, Espírito Santo. Isso eu peço, fala de Jesus para nós. Em teu nome eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 3. Mateus 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Depois a gente vai voltar nesse texto e situar bem algumas coisas na palavra, né, no mundo do Espírito, ou na Bíblia. É o que representa cada uma dessas figuras que a gente vai referenciar, e o que cada fala, né? E aqui começa com João Batista, vamos ler. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Até aqui por enquanto. A gente vê na pregação de João Batista, e você já deve ter ouvido, né? Esse texto não é estranho para a maioria, se você tem algum tempo de caminhada. A pregação de João consistia em dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele é a voz, né, do que clama no deserto, e o ministério de João Batista, nesse momento, ele traz como que uma reedição de um decreto de Deus desde o início da criação. Desde a criação do homem, há uma ordem de frutificação. Quando a gente olha em Gênesis 1, a gente vê Deus decidindo em si mesmo, né? Pai, Filho, Espírito Santo, o que ele fala antes de criar o homem? Alguém se lembra? O que ele fala? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, que ele vai sujeitar todas as criaturas, que ele vai dominar sobre a criação, que ele vai nomear as coisas criadas, e quando ele cria o homem e a mulher, o mesmo decreto que ele dá para toda forma de vida, que vida produza vida, à sua imagem e semelhança. E de repente Deus, olha que loucura, Deus, como a palavra diz, Deus é Espírito, Deus invisível, ele confere ao homem a própria imagem dele, para exercer domínio sobre a terra, para exercer domínio sobre toda a criação que ele havia acabado de formar. Então, lá no início,
o homem se torna, né? E qual que é o encargo do homem? A primeira coisa que o homem recebe é a imagem do próprio Deus. É a posição de representar o próprio Deus para toda a criação. O homem ganha o encargo de dar nome, de conferir, né? Entenda assim, dar nome, por conferir destino às coisas. A posição da autoridade espiritual não é te deformar, né, vamos dizer, mas dar nome às coisas é mais do que chamar a vaca de vaca, o elefante de elefante, é dar um destino, é definir o propósito das coisas e posicionar elas dentro da criação. Deus conferiu ao homem a imagem, porque a imagem de Deus representa a autoridade de Deus. O homem era, então, o representante legal de Deus para toda a criação. Só abrir um parênteses, a minha maneira de pregar é muito do ensino, né? Então a gente vai construindo esse entendimento, juntos a gente vai conectando essas coisas. Amém? Então nesse estágio, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e manda esse homem e essa mulher, quando eu falar homem, o homem e a mulher, multiplicar a imagem de Deus sobre a terra, para que o governo de Deus se estenda por toda a criação, para que Deus seja representado pelo homem para toda a criação. Você quer ver que loucura que Efésios fala que os principados e os anjos, eles conhecem a Deus não por revelação, mas a partir da interação de Deus com a igreja. Porque ninguém carrega a imagem de Deus a não ser o homem. Ninguém foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus a não ser o homem. Nenhum ser criado tem esse encargo, e o encargo de não só ter a imagem, mas como multiplicar a imagem. Só que uma coisa acontece lá no Gênesis, é que o homem desobedece a Deus. E o que acontece, né, quando que o homem desobedece a Deus? Talvez você se lembre de Romanos 3, que fala que todos pecaram, e aí, completa o resto para mim. Destituídos estão da glória de Deus. Olha o que o pecado causou então. Destituiu da glória. O homem, por ser antes a imagem de Deus, ele era revestido da glória de Deus. E a gente tem esse conceito das vestes, que as roupas vieram depois do pecado. Mas quando o homem peca, né, o homem e a mulher, o que eles percebem? Que eles estavam nus. Engraçado, então, eles perceberam que estavam nus depois do pecado, porque antes do pecado eles estavam revestidos da glória de Deus. Mas o que o pecado trouxe, né, eles não perderam um culto de domingo, uma escola dominical, uma reunião de célula, eles perderam a habilidade de representar Deus para toda a criação. Porque sem imagem não há autoridade, não há representatividade. E um conceito que eu quero que você entenda desde já, associar, a gente tem esse jargão, né? Gospel talvez, de falar da glória de Deus. Mas às vezes se você perguntar para algum crente, não, mas fala para mim o que é glória de Deus. Ele vai dar uma... É a fumaça, é o raio, é o trovão, é não sei o quê. Deixa eu te fazer lembrar, né, o que fala lá em 2 Coríntios 3. Que o Espírito Santo, a gente vai voltar nesse texto, está nos transformando de glória em glória na imagem de Deus. A glória do homem é representar o próprio Deus, é ser semelhante àquele que o criou, é ser revestido, né? E se a gente acha que a roupa veio depois do pecado, a visão de Isaías 6, ele viu, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ó, Deus está vestido. Deus pecou? Sim ou não? Não, Deus não tem pecado. As vestes de Deus eram glória, as vestes do homem era glória. O homem revestido de glória é capaz de representar a Deus. O pecado vem
deforma essa imagem, mas o homem continua com a missão e projetado para se multiplicar. Só que agora ele não mais multiplica a imagem do Deus eterno, ele multiplica a imagem do homem caído. E multiplica então homens e mulheres, eu vou dizer essa palavra, você entenda bem, deformados, né, em corpo, alma e espírito. Tudo que o pecado afetou, corpo, alma e espírito. E esse homem agora, com a imagem deformada, multiplica para todas as gerações seguintes imagens de homens e mulheres pecadoras. Quem nasceu debaixo de Adão, do primeiro Adão, carrega essa mesma imagem, né? E de repente a gente se depara com João Batista emitindo uma ordem, e ordem de Deus é para ser cumprida, amém? Essa ordem de Deus, qual que é? Lá do Gênesis: sede frutíferos, multiplicai. E João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino, produzam frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, né, no entendimento bíblico, é metanoia, mudança de mente. E João Batista reedita essa ordem como sendo, trazendo de volta, né, aquilo que Deus conferiu ao homem desde a sua criação. Então, nesse primeiro momento que a gente precisa entender, há uma ordem de frutificação. Pedir para você repetir isso comigo. Há uma ordem de frutificação. Você pode falar isso? De frutificação. Então Deus mandou a gente ser semelhante a Ele e multiplicar essa semelhança. Só que como que a gente cumpre essa ordem se a gente nasceu debaixo do que Romanos 3 fala? Que todos pecaram e foram destituídos da glória. Não tem como mais multiplicar essa imagem de Deus. E agora que eu quero que a gente vá para Colossenses 1, onde está uma chave. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 3, a gente vai ler até o 8. Uma carta do apóstolo Paulo à igreja, né, da cidade de Colossos, em que ele louva, né, o testemunho daquela igreja e nos dá uma chave assim, muito preciosa de entendimento aqui. Vamos ler. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Aleluia. Olha que interessante, o testemunho que Paulo recebia e que ele louvava acerca daquela igreja, é que a palavra que chegou até ele estava cumprindo justamente a ordem que Deus havia emitido desde o início da criação. A palavra vinha produzindo fruto e multiplicado. Mas algo causou essa, vamos dizer,
essa condição de se produzir o fruto que Deus demanda. Vamos olhar atentamente aqui, o versículo 6 de novo. Chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O dia que aqueles irmãos, então, entenderam a graça de Deus na verdade, eles passaram a produzir o fruto que João Batista pedia lá atrás, o fruto digno de arrependimento. E aqui eu quero situar bem João Batista e que você entenda, assim, as posições dessas figuras bíblicas. João Batista, ele é o último profeta da lei, o último profeta do Antigo Testamento. Embora esteja aí, né, no Novo Testamento, mas a nova aliança, que é o Novo Testamento, né, a nova herança, começa depois do sangue de Jesus. Então, até a morte e a ressurreição de Jesus, a nova aliança ainda não estava estabelecida. Se você olhar então, João Batista, ele era um representante da velha aliança, um representante da lei de Moisés, um representante daquilo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, depois que o povo saiu do Egito. E a gente precisa entender que João Batista, como um bom representante da lei, e a gente precisa entender então o papel da lei, o porquê a Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento, porquê existe velha e nova aliança. Qual que é o propósito então da lei? Eu vou resumir em algumas palavras e a gente vê. A lei, ela tem como característica, ela te demanda coisas que ela não te habilita a cumprir. A lei que foi dada em Moisés. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, a gente vai andar bastante na Bíblia. Primeiro capítulo, João 1, para a gente entender o que é a graça de Deus na verdade, de entender a graça de Deus na verdade. João 1, versículo 15 até o 18. João testemunha a respeito dele, de Jesus, e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora presta atenção no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus, o unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha que tremendo, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Justamente a graça e a verdade que habilitaram aqueles irmãos a serem frutíferos. Não foi cumprir a lei de Moisés que permitiu eles se tornarem frutíferos. E de repente João, né, como representante da lei, ele está nessa posição de te demandar realidades. Agora, olha que loucura, o que está acontecendo? O fruto que João quer que você produza, que a lei demanda de você, é justamente o fruto que só o Espírito Santo é capaz de produzir. E João está falando assim: produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, seja semelhante a Deus e multiplique essa imagem, só que sem Deus, só que sem ter o Espírito de Deus. João representa uma aliança, e o que a lei fala é que, lá em Gálatas fala que a lei não deu o Espírito Santo para ninguém, mas olha que tremendo, toda a função da lei de Moisés
serve para o seguinte, para apontar para a necessidade de Cristo Jesus. A lei foi dada para que se cale toda a boca e todo mundo se torne culpável diante de Deus. Justamente para entender que ninguém é justificado por guardar a lei de Moisés, mas é justificado pela fé em Cristo Jesus. Amém? E João, logo em seguida, lá em Mateus, ele fala, olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim, que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A aliança que João representava não era capaz de prover o Espírito Santo para te fazer produzir o fruto que ele queria. E a grande questão de por que Deus deu a lei para Israel foi porque Israel, depois que saiu do Egito, e acontece aquilo, e a glória de Deus se manifesta no monte, ele fala, eu quero constituir essa nação como sacerdote. Mas a nação fala, não, Moisés, vamos fazer o seguinte, fala você com Deus, e Deus fala com você e você transmite para a gente. E tudo que ele falar, a gente vai ser capaz de fazer. E a questão, né, e Deus, ok, então vamos caminhar nesse termo. Vocês querem ser justos diante de Deus, fora de um relacionamento com Deus. Isso é impossível acontecer. É impossível ser semelhante a Jesus sem o Espírito de Cristo. É impossível você tentar reproduzir a imagem de Deus fazendo obras externas sem ter um coração transformado. E foi, vamos dizer, nessa aposta, né, que o povo caiu, dizendo assim, né, para simplificar, que a velha aliança se constituiu para mostrar a inabilidade do homem em ser justo diante de Deus por meio do seu próprio esforço. A necessidade que o homem tem de um Salvador perfeito, de alguém que o substitua no sacrifício que o homem não é capaz de prover para ser justo diante de Deus. Eu quero que a gente entenda a profundidade disso, até porque hoje é dia de ceia. E é justamente a respeito desse sacrifício que a gente está falando. Porque você quer ver o que acontece? É que muitos crentes, mesmo nascidos de novo em Cristo Jesus, eles continuam com a mentalidade da velha aliança, embora estejam na nova aliança. Eles se relacionam com Deus a partir do que Moisés diz e não a partir do que Cristo proveu. Eles se relacionam com Deus a partir se Ele fez o bem durante a semana, sim ou não. Se eu falhei, acho que eu não tenho nem coragem de orar hoje, porque né, eu vou esperar um tempo para eu chegar e orar, porque eu sei que eu pequei, eu estou com vergonha. Isso acontece desde o Gênesis, desde que o pecado entrou em cena, em que o homem, sem a glória de Deus, tentou produzir para si mesmo as vestes, mas continuou envergonhado. Agora, o que Deus provê, né, em Cristo Jesus é de que você não é justo porque você fez coisas boas, mas porque você creu no testemunho do Filho de Deus. Você é justificado pela fé no sacrifício dele e não na sua boa performance, não na sua boa intenção de tentar agradar a Deus. A gente precisa entender a nova aliança e talvez algumas coisas venham assim, desafiar o seu entendimento, né, de como que é comum tentar misturar as coisas. Quantos se lembram do Monte da Transfiguração, que acontece lá em Mateus, acho que é Mateus 17. Jesus chama 2 discípulos ali para orar, 2 ou 3 discípulos, e de repente vem a glória, Jesus aparece glorificado diante daqueles caras, e aparece do lado dele, Moisés e Elias conversando com Jesus. Não sei se você lembra da fala de Pedro, fala, Senhor, que tremendo, né? Que benção essa conferência, olha só. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. No momento em que Pedro fala isso, vem a voz do céu e fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe o que está acontecendo ali?
é que os discípulos queriam colocar Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse e disse, não, parou. Esse aqui, Jesus que é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele ouvir. Você não tem que ouvir mais o que a condenação, porque a lei não tem poder de produzir nenhum justo para Deus. Vamos ver Romanos 3, né? Não precisa abrir, você confere, anota aí. Mas fala assim, o balanço final de todo o Velho Testamento é o seguinte, pensa aí, tabernáculo, templo de Salomão, né? Que não é o da Universal não, templo de Davi, templo de Salomão, e fogo, e fumaça, e trovão, e grito, e esparrama, e bicho morto. Nada, essa indústria, esse maquinário inteiro, não produziu um justo sequer para Deus. O sangue de nenhum sacrifício foi capaz de mudar o coração dos homens. Essa é a constatação, vamos dizer, o balanço final do Velho Testamento, é de entender, com todos esses mandamentos, as pessoas só se tornaram mais culpadas diante de Deus e não foram justas, porque não é o mandamento externo, é uma nova natureza que te vai agradar a Deus. Não é um conjunto de regras. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, amém? E aí, agora a gente não tem que ficar convencendo o crente de que pecado é pecado. Porque se o Espírito Santo habita nele, a lei do Espírito livra ele da lei inferior da morte. Eu não tenho que ficar martelando para alguém que é nova criatura, que o pecado produz morte. Não, a natureza dele já estranha o pecado. Se ele é nascido de novo. Jesus fala lá, né, em João 3, o que é nascido da carne é o quê? Carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E a partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus, o que você ganha, né, não é uma carteirinha de membro de uma igreja, não é a sua frequência na célula ou um ministério, você ganha uma nova natureza, que está inclinada a agradar a Deus. Você nasceu de novo, não debaixo do primeiro Adão. Aquela genealogia, aquela imagem do pecado foi rompida. Você nasceu na genealogia do segundo Adão. É o que fala 1 Coríntios 15, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Ele sabe agradar a Deus, ele não caminha pelas emoções, ele caminha pela presença. Ele caminha por uma natureza que é atraída pela presença de Deus. Ele foi feito santuário. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Talvez pareça um pouco denso, mas a intenção é entender, então, o que está acontecendo agora que Cristo Jesus entrou na sua vida. De não misturar a aliança, de não tentar associar ao sacrifício de Cristo Jesus alguma boa obra que você tem para parecer justo diante de Deus. Você não faz nada para ser aceito diante de Deus. Você foi aceito e agora você reproduz a partir da aceitação dele. Você quer ver como que muda tudo na relação? Vamos dar alguns exemplos práticos, né, de velha aliança e de nova aliança. Quer ver como que a mentalidade é fruto de uma doutrina? Na velha aliança, o sacerdote ele era treinado para detectar impureza, para detectar pecado. Parece que tem crente que é profissional nisso, né, em detectar o pecado alheio. E aí, você quer ver um exemplo disso? Quando os discípulos caminhando com Jesus, a mentalidade da velha aliança, eles encontram um cego, a primeira coisa que eles perguntam, Senhor, quem pecou? Fala, não fui eu, né? Senhor, quem pecou? A preocupação da velha aliança é achar um pecador para culpar. A preocupação da nova aliança é procurar um contexto para a manifestação da glória de Deus. Jesus enxerga no cego e fala, cara, não interessa, o que eu vejo aqui é para que se manifeste as obras do Pai. Quer ver como que muda tudo? A manifestação dos dons espirituais mudam completamente em função da aliança da qual você está inserido.
Se antes a profecia era muito mais para apregoar juízo, hoje ela apregou a redenção. Se antes, porque a lei produzia, o que a lei fez foi definir o pecado. Romanos fala, a lei foi dada para avultar o pecado, para dar forma, para definir o pecado. A graça e a justiça que vem em Cristo Jesus, vem para nos redimir a partir de uma nova natureza. Quer ver um outro conceito, né, da velha aliança? O sacerdote da velha aliança, se ele tocasse um leproso, ele não podia ministrar, não podia entrar no santuário até o fim do dia, ele era considerado impuro. Agora, na nova aliança, Jesus toca o leproso e o leproso é purificado. Meu Deus, mudou tudo. Não é Jesus que foi contaminado pelo pecado, é a glória que contaminou a podridão. Sabe o que é caminhar debaixo da nova aliança? É justamente, você já viu a luz com medo das trevas? Em algum momento, já viu, não, é a lâmpada, né? Você vai acender a lâmpada, não, aqui está muito escuro, eu estou com medo de ficar escuro também. Né? Ou sal, aqui, né, tá muito diferente o sabor, eu estou com medo de ser influenciado. Claro que a gente tem que ter sabedoria na maneira que a gente se relaciona e produz aliança, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, há uma nova estrutura de pensamento produzida por causa da nova aliança, por causa da graça de Deus e na verdade revelada em Cristo Jesus. João Batista é então esse representante da velha aliança e para muitas igrejas João Batista continua sendo o grande referencial de homem de Deus. Agora, o que Romanos 8 fala é que, porquanto aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esse glorificou. Espera aí, Deus me criou para ser a imagem de Cristo e não a imagem de João Batista. É engraçado, né, que João Batista, ele era primo de Jesus. E parece que alguns, em vez de viver o evangelho do Filho de Deus, vivem o do sobrinho de Deus, né? Se João Batista era primo de Jesus, ele é sobrinho de Deus, então. E aí, ao invés de... Eu continuo olhando para o que Moisés diz, ao invés do que Cristo diz. Eu continuo olhando para todas as falhas que a lei é capaz de apontar, ao invés para toda a redenção que Cristo provê em Cristo Jesus. Que Deus provê em Cristo Jesus. Você quer ver a realidade mais radical da nova aliança? Além desses exemplos, todos esses são quase que periféricos, perto disso que eu vou te falar. Em um momento, um escriba pergunta para Jesus, Senhor, qual que é o maior mandamento da lei? Ele está perguntando o maior mandamento da lei de Moisés. E o que Jesus responde? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. E olha que engraçado, porque a gente continua achando que isso daí é o padrão de Deus para a nossa vida. Você pode achar estranho, porque o amor não é o vínculo da perfeição? Sim ou não? O amor é o vínculo da perfeição. Então não existe um fundamento melhor para uma aliança do que o amor, certo? E o fundamento da velha aliança, o maior mandamento da velha aliança é o seguinte: ame a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. A velha aliança começa assim. A nova aliança começa com: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em 1 João ele fala o seguinte, João entendeu isso tão bem, que ele escreve na primeira carta, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e nos deu o seu Filho como propiciação. Sabe aquele fruto que a lei pedia, ame a Deus, mas vamos lembrar que o amor é fruto do Espírito Santo, e como é que eu posso amar a Deus sem saber que eu sou amado por Ele? E por aí começa o dilema de muitos crentes, que eles se esforçam para amar a Deus, porque eles entenderam o que Moisés está dizendo. Só que nunca, esse amor é inconstante, é confuso, tem medo,
é um sentimento de dívida, de que eu nunca estou fazendo o suficiente para agradar a Deus. E alguns irmãos até desistem da caminhada, porque vivem debaixo dessa mentalidade. Eu tenho que me esforçar mais para amar a Deus, eu tenho que me esforçar mais. Não, eu não estou amando a Deus. Vamos para Apocalipse, eu não ia falar isso, mas vamos para Apocalipse 1, para a gente entender essa realidade. Talvez o que eu fale aqui contrarie bastante do que você já ouviu, mas eu creio na vida que é produzida pelo Espírito Santo e não tenho medo de te contrariar, para obedecer a Deus. Apocalipse 2, capítulo 2, perdão, falei 1, capítulo 2, uma carta famosa, né, à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas, e algumas versões vão dizer, por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E muita gente toma esse texto, né, e fica, eu tenho que voltar ao primeiro amor, aquela intensidade. E é engraçado, né, lendo uma outra versão, isso ficou mais claro, de que diz, por amor do meu nome vocês suportaram provas. Tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Eu achei isso confuso porque aquela igreja amava a Deus e multiplicava obras para demonstrar o amor que eles tinham por Deus. Mas eles saíram da posição do primeiro amor. Agora, o texto que eu acabei de falar em João diz o seguinte, vamos entender o que é primeiro amor? O primeiro amor não é a sua capacidade de amar a Deus. João falou, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, o quê? Primeiro. O primeiro amor não é o meu por Ele, é o amor dEle por mim. E se eu tentar amar a Deus fora do entendimento do quanto Ele me ama, eu me torno estranho à própria aliança, porque eu volto para aquilo que a lei diz, e a lei é muito frágil. O meu amor por Deus é muito frágil se eu não estiver consciente do quanto Ele me ama. Porque o amor é um fruto do que é cultivado, da comunhão com o Espírito Santo. E não existe meio dessa aliança ser mais segura do que o amor dele por mim e por você, porque isso não muda, amém? Porque veja que grande amor tem o Pai por nós, a ponto de chamar-nos filhinhos, a ponto de dar Jesus Cristo. Antes de eu querer entregar qualquer coisa para Deus, Deus entregou tudo que Ele tinha no céu, porque em Cristo estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus esvaziou o cofre, colocou Jesus na cruz, para gritar que Ele te ama. E o primeiro amor não é meu mais, Ele chegou primeiro. O que eu quero é que nós, como igreja, venhamos andar nessa confiança do amor de Deus por nós, e não na aflição de tentar amar a Deus, porque ou o amor é fruto do Espírito, ou ele é uma obra da lei. Mas quem escolhe andar pela lei, escolhe andar debaixo de maldição,
Porque a palavra diz que maldito todo aquele que não guardar todos os mandamentos dessa lei. Se falhou em um, falhou em todos. E agora? Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos provê essa condição. Ele cumpriu a lei na própria carne. Ele cumpriu toda a condenação sobre a qual a gente era alvo. A gente era alvo da ira, a gente era alvo da condenação. Ele assumiu na cruz a imagem deformada do homem, para que ele nos fizesse a imagem e semelhança de Deus de novo. Ele assumiu a nossa deformidade, a nossa destruição, para sermos conforme a imagem do Filho. Aos que chamou, a esses justificou. Para isso, entender justificação é crucial para caminhar com Deus, para não cair, que a nossa carne, ela tenta produzir justiça própria, e nenhum pecado, te garanto, ofende mais a Deus do que justiça própria. Nenhum pecado. Você já viu Jesus sendo duro com algum pecador, com algum perdido? Eu não encontro nenhum texto na Bíblia. Jesus só era duro, incisivo com o fariseu, porque o fariseu, ele achava que ele já agradava a Deus pelo que ele fazia. A ponto de que o fariseu, quando ele lidava com Jesus, para o fariseu, Jesus era no máximo um bom mestre, um mestre da lei. Para o perdido, para o pecador, para o desesperado, Jesus era a salvação eterna. Jesus era o Rei dos Reis, era a raiz de Davi, era a única chance que ele tinha de ter a vida transformada. Não era alguém com boas informações, com uma boa filosofia de vida. Era a única chance que ele tinha de se achegar a Deus. E talvez você se vê nessa condição de ser a última pessoa, pela qual Deus vai se interessar, porque você acha que falhou demais. Mas me deixa dizer que você é o maior alvo de Deus essa noite. Quanto menos você confiar na carne, e mais você confiar no que Deus proveu em Cristo Jesus, mais fácil fica para o Espírito Santo te transformar a imagem e semelhança de Jesus. Vamos ler algo, vamos para 2 Coríntios 3. Segundo Coríntios 3, a partir do versículo 4, a gente vai ler até o 18, e há muita coisa preciosa aqui, que eu creio que eu estou semeando, como a palavra diz, um semeia, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, amém? Então essas palavras, vão crescer na revelação, a partir da comunhão com o Espírito Santo. E a gente vai ler aqui juntos, a partir do versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério, olha que nome bonito para a lei, ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar.
e não somos como Moisés. Vamos repetir só essa frase? E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a velha aliança, né? O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Deixa eu destrinchar o que está acontecendo aqui. O texto fala de 2 véus, um véu no coração, um véu na face, mas há ainda um terceiro véu que eu quero fazer referência, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, da nova aliança. A palavra fala em Hebreus que Jesus consagrou pelo seu sangue um novo e vivo caminho, além do véu. Ele estabeleceu um caminho para que a gente se achegue diante de Deus. Você se lembra o que aconteceu quando Jesus rendeu o Espírito na cruz? O que ele fala, né? Pai, né? Está consumado. Entrego o meu Espírito. Naquele momento em que Jesus rendeu o Espírito, o véu do santuário se rasgou, de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi um sacrifício que o alto proveu, que Deus proveu para alcançar o homem. O véu do santuário, então, o véu de se achegar à presença de Deus está rasgado. A presença de Deus que antes estava, vamos dizer, né, entre aspas, entenda bem, confinado numa arca da aliança, guardada num templo, escondida atrás do véu. Só alguém muito especial, o sumo sacerdote, podia chegar lá. De repente, o sacrifício de Jesus nos dá um novo sumo sacerdote, que é Jesus, e ele coloca a gente lá dentro, além do véu, que ele rasgou e que nos separava da presença de Deus. Hebreus fala que o véu, Jesus consagrou esse caminho, rasgando o véu da sua própria carne. Ou seja, a representação da condenação pelo pecado, que eu e você merecíamos. Então Jesus rasga esse véu, abre esse caminho. Mas o texto aqui de Coríntios ainda fala sobre um véu no coração. Um véu que quando a gente ouve da lei, quando hoje a gente ouve da dívida que a gente tinha com Deus, esse véu permanece lá. Mas quando... Olha o versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O coração é o lugar da fé. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10. Olha que tremendo. No momento que você creu em Cristo Jesus, não só o véu do santuário já estava rasgado, o caminho está aberto para chegar ao Pai, mas o véu que estava no seu coração foi arrancado. A resposta de fé. Só que ainda muitos crentes, né, receberam Jesus pela fé, mas eles continuam se parecendo com Moisés ao invés de Jesus. Eles continuam tentando esconder o que está desvanecendo com o véu no rosto. Agora, a palavra diz, a frase que a gente repetiu, não somos como Moisés, de uma glória que a velha aliança produziu consciência de pecado, a nova aliança produz consciência de justiça, de justificação, de que você é justo diante de Deus. E quanto mais convencido da justiça de Deus em Cristo Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Mais o seu rosto deixa de ter um véu, mais você enxerga a nova identidade que há em Cristo Jesus. Porque olha que interessante, o último versículo do capítulo que a gente acabou de ler. Todos nós, então qualquer crente,
com o rosto desvendado, quando olha no espelho, vê a face de Jesus. Sabe você, irmão, que talvez está acostumado a olhar no espelho e lembrar de todos os seus pecados, né? E o diabo tenta trazer todas as acusações e todas as suas dívidas. Não é isso que o Espírito Santo está falando a seu respeito. O que Deus fala a seu respeito é o que Ele fala a respeito de Jesus. Esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Porque o Espírito habita em você. E agora quando você se vê, não é mais aquela imagem que o pecado produziu, é a imagem que está sendo restaurada, de glória em glória, na imagem do Filho de Deus. Quanto mais convencido da justiça de Deus, pelo sangue de Jesus, quanto mais você para de olhar para si mesmo, e tentar achar algo para agradar a Deus, quando você olha para Jesus e entende, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, Ele levou sobre si as minhas dívidas, então eu vou olhar para o autor e consumador da fé, porque Ele é suficiente para me apresentar perfeito diante de Deus. Não é a minha habilidade, não é o meu esforço, é o meu descanso no que Deus proveu em Cristo Jesus, que me faz olhar para aquilo que Deus está formando e não para o que o diabo deformou lá atrás. Não interessa o que você experimentou antes de Cristo. Esse homem, essa mulher já desapareceu do planeta, já foi enterrado, já foi obliterado. O que existe agora é um novo homem, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, um novo destino, construído a partir do que Jesus Cristo fez por você, não da sua ofensa contra Deus, mas do amor de Deus por você em prover Jesus. Nada dá mais segurança do que saber que há uma aliança firmada no amor de Deus, não na minha habilidade. E sabe como que esse amor, né? E Jesus fala, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E olha que interessante, na lei era a habilidade do homem em tentar agradar a Deus. A graça caminha na habilidade de Cristo em agradar a Deus. Cristo agradou a Deus completamente. E deixa eu te contar, eu estou em Cristo, então eu estou dentro. Quanto mais eu confiar no que Cristo Jesus fez, mais seguro eu me torno. E o segundo mandamento não é amar o próximo como a mim mesmo. Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A medida não é mais a minha e a sua habilidade, a habilidade do homem natural. O referencial agora é Cristo para tudo. Quando a gente descobre isso, você descobre que nenhum outro assunto na Bíblia interessa, a não ser Jesus Cristo. A não ser ficar fascinado com a disposição do Filho em me resgatar e me fazer herdeiro e co-herdeiro com Ele. E agora o Espírito Santo, né? Muitos irmãos talvez vivem perturbados. Deixa eu trazer essa chave de libertação, achando que é a voz do Espírito Santo que fica falando e te chamando de pecador. O Espírito Santo não aponta o seu pecado violando a sua identidade. Essa é a voz do estranho. E Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, a voz do estranho eles não ouvem. Qualquer voz que violar o fundamento da aliança do amor de Deus, não é a voz do pastor das nossas almas. O Espírito Santo te mostra o pecado, trazendo a sua natureza, falando, filho, isso não combina contigo. Filho, você é nascido de novo. Deus não te chama de mentiroso, Ele fala, a mentira não cabe num filho meu. Ele não viola o que Cristo fez na cruz. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que eu vejo o Espírito Santo trazer é que muita gente entende esse texto errado. É só ler os versículos seguintes, diz, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, isso é Jesus falando. Quantos aqui creram em Jesus? Então, esse pecado, o Espírito Santo não precisa te convencer. Agora ele te convence da justiça. Da justiça e Jesus fala, porque eu vou para o meu Pai. Segura isso, só para eu falar do juízo que é mais rápido.
do juízo, porque o príncipe desse mundo está sendo condenado. O Espírito Santo já te convenceu do pecado e você se arrependeu, você creu em Jesus, e Ele te convence do juízo contra o príncipe desse mundo, não contra a igreja do Senhor. Amém? Sabe por que eu vejo muitos crentes em Cristo Jesus que vivem ouvindo da ira de Deus, mas Cristo Jesus nos livrou da ira de Deus. Não faz sentido Deus não usa a ira dele para instruir os filhos. Ele pode usar da severidade do amor. Ou você, por exemplo, quando você tem um filho pequeno e ele fez alguma coisa errada, você chamou a polícia para ele, para vir prender e algemar o seu filho de 7 anos que derramou alguma coisa? Não, essas coisas se resolvem dentro de casa. A ira é para quem está debaixo da lei. Daqui para dentro, quem está em Cristo. A palavra fala, Ele açoita quem ama. Pode haver uma chinelada ou outra, mas isso não é a ira. Educar a partir da ira produz um fruto muito diferente do que educar a partir do amor. Agora vamos voltar. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante, quando Jesus fala, nos convence da justiça porque eu vou para o meu Pai. O que significa isso? Ele convence da justiça porque eu vou para o meu Pai. Em Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das fraquezas. Ele é perfeito. E sabe algo que acontecia? É que o povo, na velha aliança, quando havia o ritual, o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos, no lugar mais profundo. Se aquele sumo sacerdote tivesse algum pecado oculto, ele morreria, ele seria fulminado. Isso é a velha aliança, tá? Fica tranquilo. Se ele entrasse lá, ele seria fulminado. A bênção ou a maldição de todo o povo estava vinculada vamos dizer, a reação de Deus àquele sumo sacerdote. E quando Jesus fala que o Espírito Santo convence da justiça, ele fala, eu vou entrar no Santo dos Santos, vou apresentar um sangue de um sacrifício perfeito e vocês vão ser justos por causa do meu sacrifício. Por causa da aceitação de Deus em Cristo Jesus, todos aqueles que estavam debaixo dele foram abençoados e foram aceitos em Cristo Jesus. Foram feitos justos à semelhança do Filho. Amém? Isso te deixa seguro, porque agora a justiça é pela fé. Nunca nenhuma obra alcançou o padrão de Deus. Deus se agrada da fé no testemunho do Filho. E o que vai te habilitar e me habilitar a ser transformado à imagem e semelhança de Deus é esse convencimento de que você foi amado antes da fundação desse mundo e de que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, você é aceito diante do Pai. No seu pior dia, no dia que você sabe que errou, porque a sua natureza quer se aproximar de Deus, você foi projetado para isso. Se você nasceu de novo, você estranha o pecado, é um esforço enorme. Aquele que entende a justiça de Deus se aproxima do próprio Deus como Cristo se aproxima, porque sabe que Cristo foi aceito. Eu também sou, porque eu estou em Cristo. Amém? Eu quero só concluir com isso, para que a gente caminhe e entenda a ceia. Como Jesus fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ninguém conhece o Pai como Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ninguém foi capaz de representar Deus, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é a imagem do Deus eterno. Se relacione com Deus a partir do que Cristo fez. Amém? É simplesmente isso que talvez eu queria dizer, e eu creio que algo chegou ao seu coração, e que você leve isso para a sua vida de oração, e para toda maneira de se relacionar com Deus e com o próximo, de continuar olhando para Ele, porque Ele já consumou a obra.
O seu papel é receber o que está pronto. Amém? Glória a Deus. Vou fazer mais uma oração, quer passar a palavra? Passou? Senhor Deus e Pai, graças por Cristo Jesus. Eu oro para que, ó Deus, o que foi semeado seja vivificado pelo Teu Espírito. Ó Deus, na nossa vida em secreto, talvez muitas chaves, muitas realidades, ó Deus, foram aqui abertas. Mas eu oro para que sejam iluminados os olhos do nosso coração para compreender a riqueza. Ó Deus, como o Espírito Santo nos foi dado, para que Ele nos faça conhecer o que gratuitamente nos foi dado por intermédio de Jesus. Ó Deus, eu oro por essa graça sendo manifesta na vida dessa igreja, que essa igreja se aprofunde no conhecimento da graça e da verdade que há em Cristo Jesus, para produzir o fruto que o Senhor projetou essa igreja para produzir. Para que o Senhor, ó Deus, projetou cada vida, cada pessoa individualmente e essa igreja como um corpo estabelecido. Para que esse fruto se manifeste nessa segurança do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Graças, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou.